Fala pessoal, dia 28 de novembro agora saiu o resultado da premiação do Jabuti, né? E com isso a grande vencedora do prêmio foi a obra Jeremias, do selo Graphic MSP. Vem com a gente que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa obra. Bom pessoal, antes de começar o vídeo, já começo logo pedindo que vocês, por favor, deem um joinha no vídeo, compartilhem, assinem o canal e, poxa, comentem, no caso com seus amigos e tudo mais, que é um canal, no caso, fala sobre o mundo pop e tudo mais com muito carinho. Esse conteúdo é feito com muito carinho para todos vocês. A obra Jeremias, da 18ª obra do selo Graphic MSP, foi a grande vencedora de 2019 da categoria História em Quadrinho do Prêmio Jabuti. E é um prêmio importantíssimo, acho que é o maior em termos de literatura, no caso do Brasil. E é muito bacana a gente ver a categoria, no caso de quadrinhos, no caso sendo, poxa, prestigiada dessa forma. Desde 2017 é que existe essa categoria dentro da premiação Jabuti, que, para nossa surpresa, eu acredito que muita gente ainda não saiba, mas em 2017 quem ganhou foi o Gidalt Júnior com a obra Castanha do Pará. Isso só ajuda a brilhantar ainda mais a nona arte, né, que são as histórias em quadrinhos, que é uma forma mais do que válida e extremamente rica de se contar histórias. E com Jeremias não poderia ser diferente, né? No caso, a proposta do selo do Graphic MSP é dar um tom mais maduro, vamos dizer assim, para vários personagens do selo do universo do Maurício de Souza. E nessa edição, na 18ª, escolheram, na hora de abordar um tema muito delicado no nosso país, que é o racismo, escolheram Jeremias, corrigindo aí uma coisa que a própria Maurício fala no prefácio, corrigindo uma falha que ele mesmo havia cometido, que o próprio Jeremias, apesar de ter estreado algumas histórias apenas de coletâneas, no caso de revistas da Maurício de Souza, né, da Turma da Mônica e tudo mais, ele nunca havia protagonizado uma obra só para ele. Fato esse que ele mesmo disse que ele vai agora corrigir e vai dar uma diversidade maior para os próprios protagonistas das histórias, que geralmente ficavam sempre centrados na Turma da Mônica mesmo. Essa obra, quem decidiu pegar o personagem e fazer essa edição, né, a 18ª, foi Rafael Calça e Jefferson Costa. Os dois, eles já são habituês, no caso do meio, né? Rafael Calça, junto com o Jefferson Costa, já fizeram algumas obras, dentre elas pode citar o Quebra-Queixo, acho que é o mais famoso. O Jefferson Costa trabalhou nas animações da MTV, né? Quem conhece Fudêncio e seus amigos e tudo mais, com certeza vai notar aqui um pouquinho do traço, inclusive, das influências, muita coisa do que eles fizeram. E o mais interessante, pessoal, da obra Jeremias, é o fato dela tocar um tema muito delicado, mas extremamente pertinente, acho que sempre, né, no nosso país, que é o racismo, que acontece em todos os lugares do país, das mais diferentes formas, desde a forma mais direta, né, quanto a mais velada. E eles conseguem abordar um tema muito delicado através do prisma de vamos dizer assim, o Jeremias, ele nunca foi da mesma faixa etária da Turma da Mônica, né? Ele era, para quem, situando vocês, ele era da Turma do Bermudão, junto com o Titi, com o Franginha. Eles sempre foram alguns anos mais velhos do que a média da Turma da Mônica, que realmente eram crianças. Então eles já estão na fase, vamos dizer assim, da pré-adolescência. E essa fase, ela aborda muitas coisas, né, na nossa história, e dentre elas um pouco da perda da infância. E isso ocorre na obra Jeremias Pele, justamente com o primeiro contato do Jeremias com o racismo. E a dificuldade que ele tem em lidar com isso, e que os pais dele, que já viveram tudo isso e vivem até, né, na história, e vivem e continuam vivendo, em passar essa lição de como vão preparar o filho deles para lidar com os primeiros obstáculos que o mundo, né, mostra diante do seu filho. E dentre esses, o racismo não poderia ficar de fora. Então, de uma forma muito delicada, ele consegue mostrar um mesmo problema pelo olhar tanto da criança quanto do adulto.
E nesse ponto eles foram muito felizes, pessoal, porque se existe aquela regra, né, de que não existe melhor forma de você tentar entender o problema do estranho é você estando na pele dele. E eu acredito que o nome da obra não tenha ficado à toa, porque eles literalmente fazem a gente sentir, junto com Jeremias na pele, como é que funciona isso. Eles lidam isso de forma muito sutil em algumas cenas. Nas cenas, por exemplo, em que o Jeremias está passeando com os pais, você consegue ver nos cantos da tela, se você prestar um pouquinho mais de atenção, você consegue ver que ao redor dele, na cidade, nas ruas, você consegue perceber como é que isso funciona, como é que uma pessoa muda um determinado comportamento só pelo fato de perceber que a outra é negra ou é negro. E o quanto que isso é perceptível pela pessoa que é alvo desse preconceito e o quanto que isso atinge. E isso, pessoal, para quem vive esse problema, é todo santo dia. Esse que é o maior, acho que é o cerne do problema, e é aquilo que eles tentam passar, não apenas para o Jeremias, mas obviamente nós somos o Jeremias na história, né? Nós estamos vendo, conhecendo a história através dos olhos dele, para a gente também. Tem muita coisa aqui que quando você olha e você vê acontecer, você se lembra que já aconteceu com um amigo, com um parente, entendeu? Com você mesmo. E isso é fantástico, a forma como eles conseguem lidar com um tema que já foi abordado das mais diversas formas, das mais diversas artes, né? As obras, no cinema, livros, né? Televisão e tudo mais, e que eles conseguem abordar o tema e continuam tornando ele extremamente interessante e abordar de uma forma que ainda não havia sido abordado, com uma linguagem tão direta, tão simples, que vai atingir desde os pais aos filhos. Então essa é uma leitura obrigatória que, a meu ver, deveria inclusive ser incluída, né, nas bibliotecas das escolas, porque não existe forma mais lúdica, interessante de mostrar um problema cultural do nosso país do que através justamente de uma história em quadrinho. A arte fantástica digital do Jefferson Costa, com colaborações do próprio roteirista, o Rafael Calça, que dentre muitas coisas eles utilizaram, não abordaram um tema, e eles também usaram muitas coisas da própria história deles, ou seja, dá um tom certo autobiográfico dos dois. Eles colocaram cenas, situações, né, que eles viveram. Em especial uma que, apesar de eu ter lido e eu achei extremamente fantástico a forma como eles abordaram, é uma coisa que eu já tinha visto isso acontecer com alguns amigos, que eles, ao andarem, no caso nas ruas e tudo mais, no caso de serem abordados e tudo mais, eles não andavam apenas com a identidade deles ou com o RG, eles andavam com a carteira de trabalho, porque não basta você provar que você é cidadão, que essa que é a função, no caso da nossa identificação, do nosso documento. Mas eles têm sempre que provar algo a mais, eles têm que provar que além de eles serem cidadãos, eles são cidadãos produtivos, eles têm trabalho. Porque senão você não sabe o que é que podem pensar deles. E isso, graças a Deus, está mudando. Mas ainda falta muita coisa ainda para atingir aquilo que a gente está querendo, né? Que realmente é um mundo, no caso, sem preconceitos. De raça, cor, credo e tudo mais. E essa é a maior lição que se tem de Jeremias, que nos bota literalmente na pele de uma pessoa que vive, né, esse tipo de preconceito. Tanto ele quanto os pais dele mostram justamente os traumas, a revolta que fica contida. E os autores foram muito felizes ao abordar o tema dessa forma. Tá? Com base nisso, em paralelo à obra, eles fizeram várias homenagens, existem muitos easter eggs, por exemplo, aqui tem ligação direta com a Turma da Mônica de Cafage, dos irmãos Cafage, né, da trilogia dos Laços, Lembranças e Lições. Dá a entender que acontece no mesmo universo também do Astronauta do Danilo Beruti, já que uma das aspirações, né, futuras de profissão do Pelé é ser astronauta, justamente aparece ele vendo, né, o lançamento da nave do astronauta. Isso é muito legal. E existem vários easter eggs também espalhados por aí de outros personagens.
Dentre eles, um em especial que faz justamente a origem, uma coisa que eu não me recordava mais, do chapéu do Jeremias, que ele ganha do avô dele. Só que esse avô, eu não me recordo nas histórias de quadrinhos se eles chegam a dar um nome próprio para o avô. E no caso da obra, eles deram o nome de Graciano, que justamente foi um dos maiores colaboradores, funcionários histórico, famosíssimo do Maurício de Souza, cuja maior contribuição para ele foi justamente a forma de representação do cabelo do Cascão, que é aquele borrão que ele passava o dedo com o nanquim. Isso foi invenção do seu Graciano, que aqui foi homenageado e foi batizado, pegaram o nome dele e batizaram como avô do Jeremias, que em determinado momento ele tem também um papel fundamental na história. Pessoal, essa história, dentre muitas outras do selo do Graphic MSP, são histórias valiosíssimas. Eu brinco que elas têm uma função que acaba indo além do entretenimento. Esperamos que esse pequeno resumo, essa pequena homenagem, né, aos premiados Rafael Calço e Jefferson Costa, Jeremias, primeiro prêmio Jabuti da Maurício de Souza Produções, que venham outros, né, que sejam merecedores e tudo mais, cada vez mais abrilhantando e enriquecendo as histórias em quadrinho e enriquecendo também as nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Não se esqueçam de assinar o canal, compartilhar os vídeos e dar o joinha, tá, pessoal? Grande abraço.